Isso. Diácono Sandro, fica à vontade também. Irmãos, ontem mesmo nosso pastor Paulo Calado em nossa igreja, ele pregou sobre ter amigos, né? Ele pregou lá pra gente e o tema foi ter amigos, né? Então o que é que acontece? Quando você tem um amigo verdadeiro, você acaba tendo uma rede de apoio. Isso. Eu tenho um testemunho quanto a esse rede de apoio de amigos, que eu tenho 2 amigos na mesma área que eu, como o senhor mesmo frisou, eu trabalho com vidros, eu tenho 2 vidraceiros que em momentos de muitas dificuldades, eles foram verdadeiramente meus irmãos, entendeu? Eles não substituíram e não vão substituir meus irmãos verdadeiros, mas eles foram a minha rede de apoio, que me apoiaram. Então, vejam só, a necessidade que se tem, né, de você ter uma rede de apoio. Eu tive essa rede nos meus amigos, para me suprir de uma necessidade que eu tive ali naquele momento, né? Que toda dificuldade, glória a Deus, ela é momentânea. Temos que saber disso, que ela não é eterna, principalmente para quem tem Deus. Isso. Para quem tem Deus, nós temos que ter a certeza de que toda dificuldade e todo sofrimento, ele é momentâneo. Então, quando você tem a necessidade de buscar apoio e você encontra uma rede que o faça isso, com certeza vai facilitar. Como foi dito aqui pelo nosso presbítero Thales, não que só Deus vai, mas por quê? Porque quando nós temos Deus, Deus vai nos trazer pessoas que sejam essa rede de apoio. Isso. Então eu tive nesses 2 amigos e tenho hoje, acredito, vou citar o nome deles aqui, por gratidão já a eles, José Carlos e Gé Anderson, são 2 pessoas que foram minha rede e talvez sejam amanhã. Eu digo isso porque ainda hoje conto com eles 2, mas estou falando num momento de dificuldade. Então, no momento meu de dificuldade, eu tive esse testemunho de ter 2 pessoas que escolheram ser a minha rede de apoio. 2 pessoas que escolheram a me ajudar. Não tinham compromisso nenhum comigo. Só eram meus companheiros. Companheiros, E amigos. muita gente vê até a gente como pessoas do mesmo ramo, seja adversários, Sim, não, sim. né? Concorrentes. Concorrentes, Então, né? sejam Acontece até muito nossos isso. concorrentes. E somos, mas somos conscientes de que no mercado há vaga para todos, mas no momento que eu precisei deles, eles foram minha rede de apoio. E também eles tiveram de mim uma rede de apoio em um momento também. Não por retribuição, mas sim por gratidão. Então, assim, uma rede de apoio ela é necessária para o ser humano. Isso. Muitas vezes, como o senhor citou, teve o presbítero, o pastor, que teve uma rede de apoio nos netos, nos amigos, na família. Ou seja, se mostra, eu tive nos meus amigos. Tive nos meus amigos. Então se mostra que o homem hoje, apesar de toda a dureza que existe em nós, isso é natural, primeiro, por ser o provedor. Não é fácil você chegar em casa chorando para sua família. Mas tem dia que você chega que nem você aguenta. Isso. Verdade. Você vai para o banheiro, se não for a água para esconder as lágrimas, né? Isso, verdade. E você sai de lá quebrado. Mas depois que você chora, se renova, sai escondendo isso da família, porque nem sempre a sua família está preparada para ouvir e lhe ajudar, né? No meu caso, eu achei até uma coisa boa da minha rede de apoio, que eram pessoas que entendiam da minha dificuldade. Isso. Eles viviam a mesma dificuldade, eles vivem a mesma dificuldade que eu, presbítero Thales. Então, o que é que acontece? Vejam só a importância de sempre ter. Né? Sempre ter. E dessas pessoas é evangélica, o Gé Anderson é evangélico, anda na igreja, o Zé Carlos está desviado, mas eu creio que ele vai voltar a Cristo, mas conhece a palavra. Isso. Entendeu? Mas independente dessa rede, sejam pessoas verdadeiras com você. Pessoas que entendam a sua dificuldade. Então é sempre bom a gente saber que pode ter uma rede de apoio. E digo mais, todo mundo tem. Isso. Porque agora, para você ter uma rede de apoio, vocês aqui
e vocês ouvintes, digo a vocês, para você ter uma rede de apoio, você precisa ser apoio para alguém. Isso, é verdade. Né? Isso. Aquele ditado de que para ter amigos é preciso ser amigo. Você ser amigo, verdade. Então você, para ser amigo, rede de apoio, você precisa também. Para você ter, você precisa ser. Isso. Então nós, seres humanos, homens principalmente, precisam saber disso. Nós temos uma rede de apoio. Amém. E falando um pouco agora do nosso Projeto Daniel, gente, Isso. aqui, ó, Projeto Daniel. Camisa linda, ela nova, chegou agora, Chegou né? ontem, pastor, Chegou para a ontem. glória Muito do bonita Senhor essa camisa. Jesus. Muito bonita. Daqui a pouco vou pegar a minha também. Falando do Daniel, o Projeto Daniel, ele foi criado no coração de vocês, trazido por Deus, acredito Isso. assim, e talvez não com essa intenção. Isso. Ser uma rede de comunhão. Isso. E onde há comunhão, há o apoio. Dá o apoio, Amém. exatamente. Perfeito. Onde há comunhão, há o apoio. Então, o Projeto Daniel tem sido isso em nossas vidas. Verdade. E há um mês e pouco, o presbítero Tales me chamou para Das embarcar mãos. nele dar as verdade. mãos e seguir nessa luta e dizer aos irmãos que contem com a gente. Contem com a gente para ser essa rede de apoio deles. Então vocês, meus irmãos da Igreja Luz do Mundo, os que não são também da Igreja Luz do Mundo, conhecem o projeto, andam no projeto, e aqueles que querem conhecer, fiquem à vontade. O Projeto Daniel precisa ser e quer ser essa rede de apoio para vocês. Isso. E nós estamos aqui todos de coração aberto Verdade. para ser essa rede de apoio que está se tornando o Projeto Daniel, que eu sei que não vai ficar onde está. Verdade. Entendeu, É pastor? verdade. Então, eu já lhe repasso a palavra para vocês. Não, isso é sobre o Projeto Daniel, depois eu Isso. até vou completar mais na Isso, oportunidade, isso, depois eu vou isso. falar. Agora posso falar? Pode falar, pode Sim, ficar à pronto, o que vontade. acontece? O Projeto Daniel nasceu no coração de Deus, né? E depois nasceu no coração dos pastores. Isso. Nós temos o pastor Paulo, que é o líder do Projeto Daniel. Eu ajudo ele também. E nós temos o presbítero Wagner e o Isso. pastor Carlos, que também faz parte da liderança do Projeto Daniel. E o Projeto Daniel começou a crescer, né? Começou tímido ali, começou a crescer. E hoje nós temos ali uns 60 a 80 homens. E aí houve a necessidade de criar uns gestores, criar um grupo especializado para nos ajudar. E aí Isso. veio em relação o diácono Sandro, Isso. de imediato eu falei com ele, ele já tô dentro. Tem mais 2 componentes que não estão presentes aqui, que é o Kiko e o diácono Henrique também, não puderam no momento estar presentes aqui, e todos aqui nós formamos em relação ao Projeto Daniel, e tem crescido, e vem ao encontro do que o pastor, do tema de hoje, em relação à rede de apoio. É lindo ver os frutos desse projeto. Nós presenciamos há 15 dias atrás, eu acho, mais ou menos, né? Situações de pessoas que, tipo assim, jamais teriam oportunidade de determinada situação e ele, né, encontrou aquele apoio emocional, apoio de amigos, e aí vem encontro essa parte dessa rede, né? Que ajuda e vai crescer mais. Eu acredito que 2026 vai ser o Projeto Daniel, vai, vamos dizer, usar uma palavra popular, bombar, né? Presbítero Wagner, que tem a dizer também a respeito desse trabalho tão belíssimo, né? Que está no seu coração, fica à vontade. Amém. O Projeto Daniel tem sido realmente uma bênção, né? O Projeto Daniel, como já foi dito aqui, ele nasce no coração de Deus, como tudo, né? Todo ministério, todo projeto dentro da Igreja do Senhor, ele nasce no coração do Eterno. E normalmente o que está no coração de Deus vem para o coração de vocês, pastores, e chega até os irmãos. E ele nasce realmente do coração de Deus. E o pastor Carlos costuma falar sempre uma coisa, que tudo no reino, o evangelho, o cristianismo, ele sempre fala do outro. É sempre o outro. O pastor Carlos fala muito sobre isso. Não é nada sobre o presbítero Wagner, não é nada sobre mim. É sempre sobre Cristo, e a preocupação de Cristo e o que Cristo quer que nós nos preocupemos uns com os outros. É isso que Cristo quer. Então o Daniel, quando nasce, o Projeto Daniel, quando ele nasce, não nasceu nem pensando assim, ser uma rede de apoio, não nasceu nesse intuito assim, de ser uma rede de apoio. Mas naturalmente, ele estava fadado a se transformar nisso. Numa grande rede de apoio.
E como o Thales bem frisou, né? Começou, né, Thales, ainda Meio tímido. É porque é assim, né? Criança não já nasce já adulta, já nasce grande, né? É verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem que criar aí, né? Primeiro, né, tá lá no ventre ainda, depois quando sai pequenininho, depois vai aprender a falar, aprender a andar, para depois correr. Então Verdade. ele vai seguindo toda essa trajetória. E assim, a gente chega hoje, no nível que ele chegou hoje, né, o Daniel, a gente vê irmãos, como o irmão Floriano, que a gente, né, com um jeito talvez mais fechado, mais retraído, às vezes talvez até meio tímido assim ainda, mas quando chega no projeto ele já consegue interagir, consegue se soltar, ouvir um testemunho da filha dele falando que ele já fica ansioso quando é dia de projeto, já liga para o genro para saber o que é que o genro vai levar e interagir. Então, alguém que era talvez fechado para não conseguir interagir tanto com outros, ele agora está interagindo, está crescendo espiritualmente, está se soltando e isso é só um dos muitos exemplos. E aí num projeto como esse, cada um conta seu testemunho, já ouvimos tantos testemunhos fortes ali, e o testemunho outros, quem ouve se identifica, e aí tem essa questão de um poder confiar no outro, de se precisar de um apoio emocional, de um apoio de poder falar. Ou seja, é um lugar onde tá lá. Os homens são livres ali para chorar, para se abraçar, para desabafar, para tudo. Porque essa é uma questão que com mulher é mais fácil. Mulher consegue, por exemplo, se abraçar e chorar junto, com mais facilidade. A mulher consegue chegar na vida e dizer assim, amiga, não tô aguentando. Mulher é mais simples fazer isso. Mas você imaginar um homem abraçar e dizer, meu amigo, eu tô com uma angústia dentro de mim que eu não tô mais aguentando, e chorar. É mais já difícil, na mais cultura nossa, complicado. nordestina principalmente, A nossa cultura não... vai dizer isso aí, é estranho isso aí. O pastor costuma dizer assim, as mulheres estão no shopping, estão em algum lugar, vai no banheiro, vai 3, 4 no banheiro, né? Já o homem não, o homem não chama ninguém não, É verdade. vai só, né? O homem ele é bem mais fechado. Bem mais fechado. Pra isso. E será que por conta de ser assim, bem mais fechado, por conta dessa nossa cultura, a gente tem visto essa dificuldade, né? Eu acredito que sim, né? Por conta dessa cultura, a gente tem essa dificuldade de chegar e abrir o coração, de falar uns com os outros, né? E a gente sabe que quanto mais a pessoa guarda, mais sofre, né? Porque a nossa alma ela não foi criada para ser um ambiente onde a gente guarde lixo na nossa alma, né? Porque tudo que a gente acumula, quando a gente acumula as coisas em qualquer lugar, automaticamente aquilo ali vai, daqui a pouco, vai gerar um lixão, né? Você vai acumulando aqui, vai deixando uma coisa ali, deixando outra coisa aqui, dá maior bagunça. E muitas das vezes isso acontece dentro da alma do ser humano, tanto homem como mulher. Quanto mais a gente guarda, a gente não põe para fora, a gente não fala, a gente não tem onde descarregar aquilo ali, entendeu? Com quem descarregar, a gente acumula. E como acumula, aquilo ali, chega uma hora que aquilo ali vai começar a trazer problemas, né? Mau cheiro. Eu costumo dizer uma coisa, né? Eu vi alguém dizer assim, se você tem ali um lixo ali que está podre ali enche de mosca, né? Aí você enxorta a mosca ali, a mosca vai embora, mas ela vai voltar. Por que ela vai voltar? Porque o lixo continua no mesmo lugar, né? A mosca volta porque o lixo está lá. Se no lugar de enxortar as moscas, você pegar o lixo e jogar fora, as moscas vão embora junto, né? Então, assim, às vezes vai vindo muitos problemas emocionais, volta de novo aquela preocupação, volta de novo aquela angústia, volta de novo aquele problema, aquela luta, aquela guerra, porque tem algo ali dentro que precisa ser colocado para fora, que precisa ser lançado fora. E muitas das vezes a gente não quer lançar isso fora, a gente não quer abrir mão daquilo ali. E na maioria das vezes acontece o que tem acontecido hoje. Quando a gente menos espera, a gente tem falado muito sobre isso, que o nosso podcast aqui, ele fala muito sobre o propósito do podcast, quando nós
criamos o podcast, né? Eu orei muito ao Senhor e Deus já tinha falado comigo bem antes disso. Eu nem imaginava que ia ter um podcast. Eu já vinha falando muito sobre isso, né? É sobre trabalhar espírito, alma e corpo. E o trabalho do podcast, o objetivo do podcast é trabalhar justamente isso. É espírito, alma e corpo. Edificar essas 3 áreas, fortalecer essas 3 áreas em nós. Porque nós não somos só espirituais. Nós somos físicos, a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? A gente precisa cuidar da nossa alma. E cada área dessa é tratada de uma forma diferente. O espiritual se resolve com as coisas espirituais. A física, com a física. Emocional. Então, por isso que tem psicólogos e tem médicos. Médico para cuidar da saúde física, psicólogo para cuidar da saúde emocional e tem pastores, líderes espirituais, pessoas assim que auxiliam, que ajudam, né? E esse trabalho é um trabalho que a gente está fazendo aqui em conjuntos. Verdade. Em conjuntos. Porque todos nós aqui temos aí um direcionamento do Espírito Santo em nossos corações. E nós trabalhamos tudo isso junto. As 3 coisas, principalmente no projeto do Daniel, a gente vê que é trabalhado tudo isso. Cada testemunho que é falado, né? Tá lá, o pastor Paulo contou o testemunho dele agora por último, né? Inclusive, o pastor Paulo estaria conosco hoje, mas assim, houve um imprevisto de última hora, houve um imprevisto, né? E aí ele já deu uma ligada para mim, pastor, me perdoe aí, tá, fala por menino aí, perdoe os meninos aí, mas no próximo eu estarei junto com vocês, né? Imprevistos acontecem, né? Mas ele estaria conosco, acredito que ele esteja nos acompanhando, que Deus abençoe o senhor pastor Paulo, tem sido bênção em nossas vidas, né? E o que acontece? De fato, nós precisamos realmente entender isso, que a gente precisa um do outro. Quando alguém está ali na frente dando aquele testemunho, lá no Projeto Daniel, era o pastor Paulo falando, contando o testemunho dele, e a gente, dentro do testemunho dele, a gente se encontrando, dentro do testemunho dele, né? Aí vai outro irmão tá contando testemunho, e a gente acaba se encontrando naquele testemunho. Meu Deus, eu também passo por isso, ou eu já passei por isso. E quando termina aquele testemunho, a pessoa vai lá, cria coragem. Verdade. O homem cria coragem e chega a dizer assim, rapaz, eu tô passando por isso aí. Eu preciso da ajuda dos irmãos, que os irmãos intercedam, que os irmãos orem, que os irmãos ajudem, me direcionem. É assim, dessa forma. Então, o Projeto Daniel, ele nasceu com o propósito primordial de orar. De estar na casa um do outro, né? E a gente se reúne cada mês na casa de um, na casa de outro, a gente tá... E é interessante porque o evangelho ele começou dessa forma. Porque logo no início, eles comiam e bebiam, né? Na casa um dos outros. Eles oravam, né? Eles oravam, partiam pães na casa um do outro, né? Cultuavam. Eles tinham essa... Era, de fato, uma família, né? Uma grande família. Como a nossa igreja hoje, louvado seja o nome do Senhor, se torna uma grande família e cada dia mais vai crescendo, né? Então, que você possa ter esse privilégio de participar conosco, de estar conosco, participando desse lindo projeto, o Projeto Daniel, onde ali você tem espaço para você abrir o seu coração, ali você tem espaço para você contar o seu testemunho e edificar outras vidas. Nós precisamos ter, amigo. Diácono Sandro falou um negócio muito interessante aqui, Diácono Sandro, que para ser amigo, para você querer ter amigo, você precisa também ser amigo. No caminho, a gente vem conversando sobre isso, não é verdade? A gente vem falando sobre isso no caminho. Que para a gente ter uma rede de apoio, a gente também precisa ser acessível. A gente precisa ser acessível, porque se você é fechado demais, no momento que você precisar, você não vai ter uma rede de apoio. Se você não tem um bom relacionamento com ninguém, nem com os da família, com os de casa, nem com os de fora, porque, infelizmente, por inúmeros motivos, há pessoas que não gostam de se relacionar com ninguém. Não gostam de conversar com ninguém. É aquela pessoa isolada, no seu cantinho, não gosta... O irmão Floriano, ele falou aqui agora há pouco, que o irmão Floriano era dessa forma. A esposa dele falou, né? Ele não queria negócio com ninguém, não gostava de estar se misturando com ninguém, era na dele, no lugar dele e tal, aquela coisa toda. Mas hoje ele consegue se relacionar conosco. Mas por quê?
porque ele foi integrado nesse projeto Daniel, né? De maneira que agora a casa dele está cheia, né? De homens, e ali ele está se envolvendo, tá? Então, para que a gente tenha essa rede de apoio, no momento que precise, que seja necessário, a gente precisa também permitir, se permitir, né? Ser acessado por essa rede de apoio. Se eu for um bom amigo, na hora que eu precisar, eu terei amigos junto comigo, né? É verdade. A palavra de Deus é bem clara que diz que é amigo mais chegado do que irmãos, né? Pregado ontem. Há amigos mais chegados que irmãos. Nosso pastor pregou ontem. Então, de fato, eu até posso dizer isso, porque eu nunca tive irmão, mas eu tenho amigos que são irmãos, né? Eu tenho uma rede de amigo aqui, uma rede de irmão que, né? Para quem nasceu sozinho tem essa quantidade toda de irmãos que eu tenho aqui, não é? É verdade. Louvado seja Deus.